Oi, que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no Mergulhando na Lição. É sempre uma alegria poder abrir a palavra e descobrir o que ela tem para nos dizer. E hoje o convite é especial. Vamos olhar além do que os olhos veem para encontrar o que é real na nossa fé. Vamos mergulhar nessa? Para a gente começar, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a igreja de Colossos. Imagina a cena, uma comunidade nova, cheia de gente aprendendo sobre Jesus. Só que um problema começou a aparecer. Algumas pessoas insistiam que todos deveriam seguir certas regras e cerimônias antigas. E isso, claro, começou a criar um clima de julgamento e até de divisão entre os irmãos. Essa é uma pergunta que mexe com a gente, né? Porque, infelizmente, essa situação não ficou só lá em Colossos. Quem nunca se sentiu um pouco desconfortável ou até julgado por causa de alguma tradição ou uma regra que parecia mais importante que a própria pessoa? É exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreveu para eles continua sendo tão, mas tão importante para nós hoje. Então, para resolver essa confusão e trazer clareza, Paulo usa uma figura de linguagem, uma metáfora que é simplesmente genial. Ele pega uma imagem super simples do nosso dia a dia para explicar uma verdade espiritual profunda. A primeira parte da metáfora é a sombra. Pensa assim, quando o sol bate em você, ele projeta sua sombra no chão. Aquela sombra, ela não é você, certo? Ela é só um contorno, um sinal de que você está ali. No estudo, a sombra era isso. Um monte de símbolos e rituais que não eram a coisa principal, mas apontavam para algo muito maior que ainda estava para chegar. E aqui a gente vê a comparação de forma bem clara. De um lado, a sombra, que são os rituais, as cerimônias, os símbolos que eram temporários. Era como se fosse só o contorno. Mas do outro lado, a gente tem o corpo, ou seja, a realidade. E quem é essa realidade? A pessoa de Cristo. A substância que dura para sempre. A coisa real. Todas aquelas práticas eram apenas a sombra. Cristo era o corpo que projetava essa sombra. E é aqui que tudo faz sentido. A gente chega no ponto principal da nossa conversa, aquela realidade que as sombras só anunciavam, finalmente chegou. Com a vinda de Cristo, e especialmente com a sua obra na cruz, o cenário mudou completamente. O que isso significa na prática? Que todo aquele sistema complexo de cerimônias do passado foi totalmente cumprido, finalizado na obra de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz foi tão completo, tão perfeito, que aquelas exigências antigas, que eram só as sombras, se tornaram desnecessárias. E a própria palavra de Deus confirma isso de um jeito lindo. Em Colossenses capítulo 2, verso 17, está escrito: tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa é a verdade central que amarra todo o nosso estudo de hoje. A sombra passou, porque a realidade, o corpo, que é Cristo, já está aqui. Ok, essa história é de muito tempo atrás. Mas a pergunta que não quer calar é: e nós, hoje? Será que, mesmo sem perceber, a gente também não corre o risco de se apegar a algumas sombras modernas? Pois é, existem algumas armadilhas. A gente pode se prender às sombras quando, por exemplo, pegamos um texto da Bíblia isolado e usamos fora do seu contexto só para provar um ponto. Ou quando uma tradição, algo criado por pessoas, se torna mais importante que a mensagem simples do Evangelho. E também quando o nosso julgamento sobre os outros acaba ferindo a unidade da igreja. Ou quando o nosso foco se volta tanto para as práticas externas que a gente esquece do principal, o nosso relacionamento com Cristo. Então, qual é a saída? Como a gente faz para não cair nessas armadilhas e se manter firme naquilo que é real, naquilo que verdadeiramente importa? A lição nos dá uma resposta muito clara. A maturidade espiritual de verdade não se mede pela quantidade de regras que a gente segue ou pela nossa capacidade de julgar os outros. Ela se encontra em uma coisa só, em permanecer com o coração, a mente, a vida totalmente centrados em Cristo. A fé verdadeira transforma por dentro, e isso é muito mais profundo do que qualquer ritual externo. E para a gente guardar essa verdade, a lição nos oferece uma frase poderosa para meditar. Pensa nisso com calma. As sombras apontam para Cristo, mas a realidade é o próprio Cristo. Essa frase é como uma bússola, nos ajudando a sempre ajustar a nossa direção na jornada da fé. E para terminar, fica essa reflexão ecoando na nossa mente e no nosso coração. Onde é que o nosso foco tem estado? Será que estamos nos distraindo com as sombras, com as coisas que são secundárias, passageiras? Ou estamos bem firmes, com os pés e o coração na realidade, que é Cristo? Que essa pergunta nos acompanhe e nos guie. Que Deus te acompanhe.
Até o nosso próximo estudo.